Olá pessoal! Esse vídeo de hoje é para a gente comemorar o Estatuto da Criança e do Adolescente que completa seus 31 aninhos. A gente vai falar então sobre os principais marcos e a importância dessa lei para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Fica aqui comigo e me acompanha no canal Como Nossos Pais. Seja muito bem-vindo! Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente é tão importante? Por que é importante garantir que as crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai chamar aqui de ECA, o que prevalecia era o Código de Menores e a doutrina da situação irregular. Então, todas as crianças que por algum motivo estivessem na rua, por exemplo, independente delas estarem na rua porque elas foram abandonadas, ou porque elas estavam fugindo de casa, ou porque elas estavam passando por alguma situação de violência, independente da situação, ou mesmo porque elas tinham cometido um furto, o fato de elas estarem numa situação irregular, elas eram recolhidas e retiradas da sociedade. E depois, só a partir de 1990, com a promulgação então do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, é que a doutrina da situação irregular passa a ser a doutrina da proteção integral. Então começa-se a olhar para a situação daquela criança, daquele adolescente. Por que ela está na rua? O que aconteceu com a família dela? O que está acontecendo com essa criança? Como é que a gente vai poder garantir que ela tenha uma boa educação, que ela tenha escola, que ela tenha convivência familiar? Então é para isso que o ECA veio e é uma legislação que visa então que as crianças e os adolescentes tenham seus direitos garantidos. Isso tem uma relação bastante importante, se a gente for tentar fazer um paralelo aqui com a psicanálise, que fala a respeito das primeiras marcas, que as crianças trazem, a maneira como elas se constituem na relação com o outro, o quanto é importante esses primeiros momentos da vida da criança, o que faz com que ela se desenvolva, o que faz com que ela se reconheça como um sujeito desejante. Então, o quanto é importante que ela tenha esse cuidado, que ela tenha essa proteção. E aí, quando a gente tem uma legislação que ampara as crianças e as suas famílias para que esse cuidado seja garantido, é muito importante que a gente fale a respeito dela, que ela seja divulgada, que ela seja ampliada e que quando modificações aconteçam nessa lei, que sejam para o benefício das crianças e dos adolescentes. Eu vou falar aqui para vocês de alguns marcos legais, de algumas modificações no decorrer desses 31 anos que são muito importantes que os operadores de direito, os juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais que trabalham no fórum balizam seus trabalhos na tentativa de ampliar, de garantir mesmo que as crianças e os adolescentes estejam protegidos e tenham uma convivência familiar que realmente faça com que eles possam crescer, se desenvolver e ter oportunidades na vida. Em 2014, a Lei do Menino Bernardo, que garante que as crianças possam ser educadas sem castigos físicos. Em 2015, diversas modificações garantem a saúde da mulher e, portanto, a saúde da gestante, da parturiente, da mãe e da criança. Em 2016, também tem a regulamentação da entrega de bebês para adoção e também o marco legal da primeira infância, com várias garantias para as crianças de 0 a 6 anos. São diversas modificações, eu falei aqui apenas de alguns marcos, apenas para registrar esses avanços na garantia, promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes e não da sua negação ou supressão. É muito importante que seja disseminada essa informação a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas possam conhecer esses avanços e batalhar para que esses avanços continuem acontecendo. Porque quando se faz um recorte de acordo com as condições de moradia, cultural, etnia, gênero, se observa que ainda tem muitas crianças e adolescentes à margem da lei, ou seja, que ainda sofrem violações de seus direitos. A gente tem no nosso Brasil pluralidades de infâncias, de adolescências e juventudes. E a gente precisa levar isso em consideração e batalhar por todas essas crianças, por todas essas pessoas, todos esses brasileiros que merecem um lugar ao sol. A criança não é o futuro, a criança é o presente. E uma lei que protege a criança, ela protege toda uma sociedade. É por isso que a gente tem mesmo que celebrar esses 31 anos do ECA e trabalhar muito para que todas as crianças e todos os adolescentes tenham seus direitos garantidos, sejam protegidos, sejam cuidados e amparados,
possam se desenvolver com autonomia e saúde. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Curtam esse vídeo e compartilhem para quem possa interessar. Um grande beijo. Tchau, tchau.